que um centro de tratamento da dor, uma clínica especializada no tratamento da dor, né? O que um especialista em acupuntura, por exemplo, um profissional que trabalha com ozonoterapia, ou um profissional que se dedica no tratamento da dor, que investe aí em algumas estratégias, né, já comprovadas e diferenciadas no tratamento da dor. O que é a rotina de uma clínica dessa? Vamos falar sobre isso um pouquinho? Porque nem toda dor a gente trata do mesmo jeito. A ótica, o olhar sobre esses pacientes com dor refratária, dor crônica, ela tem que ser vista de uma forma diferente. Eu queria dividir esses pacientes hoje, só para nível de raciocínio clínico, em dois tipos de pacientes. Paciente que tem uma dor estrutural, por exemplo, paciente que chega com uma hernia de disco, né? Tá ali, a gente está vendo uma lesão no disco, onde a gente usa estratégicas locais, o paciente metabolicamente bom, o paciente rígido, saudável, porém pegou muito peso, ele lesionou o disco, e esse paciente ele precisa unicamente de algo que cicatrize essa lesão. Então o melhor tratamento para ele é aquele tratamento que vai fazer com que essa lesão do disco, essa extrusão aqui, esse abaulamento, que está comprimindo a raiz nervosa, melhor profissional é aquele que vai fazer cicatrizar ou absorver esse disco. Agora, vou dar um outro exemplo, né? Uma artrose no joelho. Uma artrose no joelho, a gente tem rarefação, erosão das bordas articulares, então isso gera um processo inflamatório. Esse processo inflamatório mal não tratado de forma adequada faz com que haja a liberação de enzimas de degradação de colágeno. Isso, início do processo inflamatório, evolui para um processo degenerativo e um processo localizado, né? Um quadro de dor localizado. Dei dois exemplos. Agora, e quando é uma dor que envolve doenças metabólicas, doenças mais sistêmicas, onde não só uma estrutura ou outra tá dolorida, eu tenho dor no corpo inteiro, né? Dá um exemplo, a fibromialgia, né? Que é uma doença, uma fadiga, um problema nas mitocôndrias, um problema lá na célula, onde uma das organelas citoplasmáticas, a mitocôndria aqui, ó, essa pecinha, está produzindo energia de forma ineficiente, fazendo com que metabólitos estão sendo gerados, né, como o lactato no músculo. Então, além da fadiga mantida, eu tenho dores musculares por acúmulo de lactato por uma reação biológica, uma reação química, um metabolismo que está alterado. Então, eu preciso de ter uma visão diferente. Esse não adianta eu ficar aplicando no corpo inteiro, porque esse paciente, o corpo inteiro dói. O paciente com artrite reumatoide, por exemplo, já é uma doença autoimune, onde células de defesa estão atacando a própria célula, né? Então, a artrite reumatoide, eu tenho um ataque das células do sistema imune, atacando a cartilagem, atacando o tecido conjuntivo. Então, o paciente tem dores musculares, dores nas articulações. Então, a gente tem que saber diferenciar. Quando eu tenho que atacar só a lesão, o paciente está rígido, não tem problema nenhum, eu tenho só que cicatrizar uma lesão, seja ela uma radiculopatia por uma hérnia de disco, eu tenho que cicatrizar essa lesão, ou uma artrose de joelho, ou quando é um problema metabólico, né, que onde é o metabolismo que está alterado, eu tenho que ajudar essa célula a voltar a ter um funcionamento saudável para que as dores funcionem. Então, essa é uma linha de raciocínio que eu queria que vocês entendessem, que são abordagens diferentes. E existe também a combinação das duas coisas. Um paciente que tem artrose do joelho e ainda tem fadiga, tem cansaço, um cansaço desproporcional. Então, às vezes, ainda tem que fazer técnicas locais, aplicar, seja lá acupuntura, seja o ozônio, ou seja a viscosuplementação, ou seja suplementação, mas preciso também de melhorar a função mitocondrial, onde ali ativos serão importantes. Por exemplo, a coenzima Q10, a D-ribose, a L-carnitina, né, a creatina, e, enfim, a clorela, a espirulina como um importante suplementação para micronutrientes, né? Então, estilo de vida. Aqui, o paciente que tem comprometimento da saúde como um todo, esse paciente, ele, de forma extremamente rígida, ele precisa melhorar, precisa rever o conceito de alimentação. Então, são dois pacientes. Aí eu pergunto para você, as suas dores é mais localizada, você está totalmente saudável, você tem uma epicondilite porque por digitar ou por algum esporte que você pratica, ou além de dores no corpo, além de uma dor específica, você tem dor no corpo inteiro, já tem um diagnóstico de uma doença reumática, enfim, qual que é o seu problema? Fala aí pra gente, porque a abordagem para esse paciente são abordagens diferentes, tá bom? Forte abraço.